Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo sobre introdução à teologia. E o nosso assunto de hoje é a teologia e suas características, né? É importante que os irmãos compreendam que a teologia que nós estamos apresentando no momento é aquela teologia cristã, né? E ela tem um objetivo principal. Que objetivo é esse? É compreender e descrever a crença dos cristãos, né? Com base no quê? Na fé em Jesus Cristo, aí, o Filho de Deus, né? Então, para isso, a teologia cristã, ela apresenta as seguintes características. E a gente vai entender cada uma dessas características, né? Quais são elas? A teologia bíblica, né? Teologia humana, a teologia prática e a teologia comunitária. Por que é importante a gente analisar de uma forma separada cada uma dessas teologias, né? Porque a gente vai compreender aí, de fato, o que é a teologia cristã, quais os seus objetivos. Então, as características aí da teologia cristã, ela é fundamental para quê, né? Para a compreensão da razão da fé cristã. Para uma melhor compreensão, é importante também definir cada uma delas. E por que a gente está enfatizando que essa teologia que nós estamos apresentando a você é uma teologia cristã? Porque nem toda teologia ela é cristã, né? Então, tem a teologia da Umbanda, tem a teologia espírita, tem a teologia budista, tem a teologia judaica, né? E nem toda teologia ela aponta, né, para a Bíblia Sagrada como uma fonte, né, principal, onde Cristo é o tema central dela, né? Então, é importante os irmãos entenderem que nós estamos apresentando a você a teologia cristã, né? E através dela a gente comenta também um pouco sobre as outras, né? Então, a teologia, uma das suas características, né, é que ela é bíblica. A gente vai entender por que a teologia cristã ela é uma teologia bíblica, né? É muito simples, porque ela tem a Bíblia como a principal fonte de pesquisa. Então, toda teologia cristã que não tem a Bíblia como a sua principal fonte de pesquisa, então ela não é uma teologia bíblica, né? Ela pode ser qualquer outra, menos bíblica, né? Logo, todo o conteúdo encontrado aí nessa teologia, né, está na Bíblia Sagrada. Então, o teólogo aí, cristão, ele encontra no Novo Testamento e também no Antigo Testamento as respostas necessárias que envolvem aí a pessoa de Deus e sua natureza. Então, se você pratica a teologia cristã, então você vai buscar conhecimento aonde? Na Escritura Sagrada, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada ela é dividida em 2 testamentos, né? O Antigo e o Novo Testamento. Então, toda a informação sobre Deus, sobre a natureza de Deus, sobre os propósitos de Deus, estão aonde? Está no Antigo, está no Novo Testamento. Então, você quer fazer uma boa teologia, você vai ter que ter uma fonte. Que fonte é essa? É a Bíblia Sagrada, né? Os seus questionamentos sobre Deus, as respostas estão lá. O interessante é que essa teologia ela é teocêntrica, né? O que é uma teologia teocêntrica, né? É uma teologia que apresenta Deus como o centro. Então, a teologia cristã, por ela ser uma teologia bíblica, ela vai apresentar Deus como o centro de toda a teologia, né? Isso é importante, é interessante a gente saber disso. Ela está voltada para o estudo sobre a pessoa de Deus, a partir do quê? Da Escritura Sagrada, né? Porém, não descarta
as outras fontes de pesquisa. Então, aqui a gente vai salientar o seguinte: pelo fato da teologia cristã utilizar a Bíblia como fonte, não significa que ela não possa utilizar uma outra fonte de pesquisa para apontar para a pessoa de Deus como o Criador de todas as coisas, para apontar para a natureza divina, né? E etc. Então, essa teologia aí, ela pode se valer também das próprias ciências da natureza, né? Como uma aliada, não como a ferramenta principal, mas como como a ciência aliada, né, à teologia, para se provar alguma coisa a respeito daquilo que o teólogo está interessado aí, que está nas páginas da Bíblia Sagrada, né? Então, as fontes, elas são importantes, né? Tipo a arqueologia também, ela é importante, porém, a Bíblia Sagrada é a fonte principal, né? A teologia, ela também é humana, e a gente vai entender isso aqui. Quer dizer que a teologia é coisa do homem? Não é que ela seja coisa do homem, mas a teologia, ela é produzida por nós, a teologia é produzida pelo ser humano, né? Então, o processo aí que cria, né, a teologia, ela é feito por pessoas. E que essas pessoas, elas são passíveis também de erros e de falhas. Quem é que reflete sobre Deus? Não é o homem? Ele não reflete sobre o ser de Deus, quem é ele, de onde ele veio, como ele surgiu, qual o seu propósito. Não é o homem que tá fazendo essas reflexões. Quando ele faz essas reflexões e opina sobre elas, logo ele não está fazendo teologia. Mas essas reflexões, muitas vezes, podem ser falhas. Ele pode opinar em relação a essas reflexões que ele faz de uma forma errada. Mas a reflexão, ela vem do ser humano. Então, essa teologia, ela é humana porque é produzida por nós, a partir das nossas próprias reflexões. Isso significa que nem toda a conclusão aí que o homem chega sobre o ser de Deus é correta. Por quê? Porque a partir do momento que ele faz uma reflexão sobre a pessoa de Deus, mas ele não utiliza a fonte que é a Bíblia de forma correta, ele vai produzir uma teologia errada. Ou seja, uma teologia falha, uma teologia coberta de erros. O que isso pode acontecer? Pode acontecer que as pessoas podem aplicar, sim, uma teologia errada, uma teologia falha, né? Uma teologia que não tem fundamento, né? Então, essas conclusões aí dependem da fonte de pesquisa que estejam utilizando. Os teólogos cristãos, por exemplo, né, sua fonte é a Bíblia, mas teólogos não cristãos não necessariamente utilizam a Bíblia como principal fonte. Isso significa que podem surgir conclusões sobre Deus aí diferentes. Então, existem teólogos que ele vai pegar a Bíblia como fonte principal e vai produzir ali o seu pensamento teológico, a sua reflexão, ele vai opinar, mas tem teólogos que ele não vai utilizar a Bíblia como a fonte principal. Isto significa que ele ele realmente vai produzir uma teologia contrária, uma teologia que não estará de acordo aí com a Escritura Sagrada. E isso é o que a gente chama aí de falha humana, né, no estudo da teologia. Então, o que é que a gente conclui? A gente conclui que, por causa disso, vai sempre existir teologias diferentes, né? É importante a gente saber disso. Por isso que ela também é chamada de teologia humana, né? A teologia, ela é prática. Por quê, né? Bom, quando a gente estuda, quando a gente faz teologia, a gente adquire o quê? Conhecimento.
A gente adquire conhecimento em relação a quê? Sobre a pessoa de Deus, sobre os seus atributos, sobre a sua personalidade, seus adjetivos, sobre Cristo, sobre tudo, né? Então a gente acaba que criando aí uma série de conhecimentos, né? Qual o objetivo de adquirir esse quantitativo de conhecimento, né? A ideia é trazer esse conhecimento para a prática. Por isso que a teologia também é chamada de teologia prática, né? Então, a teologia cristã, ela é uma teologia prática, né? Porque o conhecimento teológico aí, sem a sua prática, ou seja, sem exercê-lo de algum modo, torna-se o quê? Inútil, né? Então, o conhecimento sem praticar, ele é inútil, não tem valor nenhum, não tem utilidade nenhuma, né? É um conhecimento por mera vaidade, não tem nenhuma vantagem nisso. Não se deve acumular conhecimento por mera vaidade, ou sem um objetivo de, através dele, exercê-lo, torná-lo uma teologia prática na igreja e na sociedade, né? Eu trouxe uma figura aí, que é Jesus lavando os pés dos discípulos, que justamente a teologia prática, ela é isso, você adquire o conhecimento para praticar no dia a dia. E ela nos ensina a prática do bem, ela nos ensina a prática do social, né? A prática da solidariedade, né? A prática da humildade e da simplicidade, que é isso que a gente está vendo aí nessa figura. Então, o cristão não adianta ele simplesmente acumular conhecimento teológico, mas ele não pratica, ele não exerce, né? Então, esse conhecimento que essa pessoa adquiriu não vai ter nenhum valor, né? O conhecimento teológico, ele é para ser exercido, praticado. Aonde? Na igreja e também na sociedade, né? Na igreja, em que relação? Em que sentido, né? Na ministração da palavra, no ensinamento da palavra, nos afazeres, nas atividades que existem na congregação, na sociedade, né? No comportamento moral cristão, né? Ajudando as pessoas, né? Compreendendo o lado das pessoas, né? Praticando aí a caridade, a simplicidade, a humildade, né? E etc., né? Como já foi visto, a teologia ela pode ser produzida, né, por pessoas comuns, mas também pessoas falhas, né? Então, algumas teologias elas não são tão boas, isso aí é fato, né? E esses equívocos humanos presentes no raciocínio teológico têm feito com que muitos pratiquem uma teologia falha. Então, aquelas pessoas que porventura vão produzir um raciocínio sobre Deus, ou baseado na Escritura, mas de uma forma errada, ou sem ser com a Bíblia como base, elas vão produzir um tipo de teologia. Essa teologia vai ser ensinada, alguém vai seguir essa teologia, alguém vai acreditar nela, né? Porém, será uma teologia falha, não vai ser uma teologia boa, não vai ser uma teologia que vai produzir bons frutos aí na pessoa, né? Então, como foi observado, há alguns níveis de teologia, né? Esses que foram apresentados aí são as 3 características básicas de uma boa teologia, apesar de encontrarmos falhas, né? Então, se alguém quiser praticar uma boa teologia, essa pessoa tem que seguir esses viés, né? Agora a gente vai ver a questão da cosmovisão, né? O que é a cosmovisão? A gente vai definir, a gente vai conceituar esse nome para que a gente possa entender, né? Então, essa palavra cosmovisão é a junção de 2 vocábulos ou 2 palavras, cosmo e visão, né? São 2 palavras que a gente encontra aí no grego e elas têm um significado de visão de mundo. Então, cosmovisão nada mais é do que uma forma de se ver o mundo. Porém,
ela aqui dentro do contexto da teologia, né? De uma forma teológica, como é que as pessoas veem o mundo, né? Como é que algumas pessoas do passado definiram a ideia de Deus, né? A gente vai ver aqui. É normal o ser humano ele questionar sobre a sua própria existência, de onde ele veio, para onde ele vai. Esses questionamentos são importantes, pois através dessas perguntas o ser humano ele pôde compreender melhor o universo e outras questões que estão relacionadas a esse contexto, né? E com o passar do tempo, o homem, basado em seus questionamentos, chegou às suas próprias conclusões. Então, o ser humano fez esses questionamentos, ele opinou sobre esses questionamentos, buscou uma fonte, é claro, né? Buscou uma fonte para esses questionamentos, para dar resposta a esses questionamentos, e chegou em algumas conclusões. Atualmente, o homem possui suas convicções, né? E também as suas opiniões, né, formadas em relação a determinados assuntos. E que, através dessas convicções, o homem passou a ter as suas próprias visões de mundo, né? Ou seja, o ser humano hoje tem a sua própria cosmovisão aí. Lembrando que esse nome está dentro do contexto da teologia. Então, essa visão de mundo aí, chamada de cosmovisão, pode ser definida como sendo a forma como se vê os acontecimentos, né? E os fatos presentes na vida cotidiana. Qualquer um pode ter a sua própria cosmovisão acerca de tudo que existe, né? Qualquer um pode ter a sua visão particular, né? Isso baseado em alguma fonte. Para tudo existe uma fonte, né? Justamente a gente vai ver alguma dessas cosmovisões, a gente vai analisar cada uma delas também. Então, há várias cosmovisões, né, sobre o mundo, porém será apresentado aqui as 3 principais, né? Que inclusive são as mais influentes. Existe mais do que essas? Existem, né? Mas as mais influentes são essas, as que mais têm peso aí na humanidade são essas. Então, talvez essa aqui seja uma das mais complicadas, né? Que é a visão ateísta, né? Como os ateus, eles veem a ideia de mundo, a ideia de Deus, a ideia de universo, né? A ideia de um Criador. O ateísmo é uma palavra, né, que deriva de ateu. Esta tem a sua origem nas palavras gregas ateus, né, ou seja, sem Deus. O prefixo a, que vem anteriormente à letra T aí, né, indica um tipo de negação que, somado a theos, que é Deus, né, significa sem Deus, ou seja, inexistência de Deus, né? Então, o ateísmo, justamente, ele tem essa visão aí, é uma visão de que Deus não existe, ou que não há Deus, ou que não há um Criador, ou que não há um autor na criação, porque nada é criação, né? Os que apoiam essa cosmovisão aí afirmam que Deus não existe, ou que não há Deus, e que a ideia de um Deus é fruto da ignorância, né, do ser humano. O que existe é aquilo que se vê, inclusive o imenso universo. Então, o ateísmo, ele tem uma visão de mundo totalmente materialista. Eles não têm aquela visão espiritual, tampouco de um Deus que criou todas as coisas, ou de um Criador que deu origem a tudo aquilo que existe, né? Então, o ateísmo, ele vai nessa vertente, nessa visão de mundo, numa visão totalmente materialista, né? Crê naquilo que se toca, naquilo que se vê, naquilo que é percebível, ou pela visão, ou pelo paladar, pelo olfato, ou pelo tato, né? E nega totalmente aí a existência de um Deus criador de todas as coisas, né?
Alguns países, o ateísmo se tornou muito forte, né? Principalmente com a evolução científica, né? Conhecimento científico, o número de ateus também se tornaram um pouco mais significante, né? Outro que nós temos é o panteísmo. O panteísmo, ele também tem a sua própria visão de mundo, né? E, inclusive, o seu próprio conceito sobre Deus, e nós vamos entender o que significa aí o panteísmo, né? Panteísmo é a junção de duas palavras gregas, palavra pan, que significa tudo, e theos, né, que significa Deus. Então, os defensores dessa cosmovisão afirmam que Deus está em tudo, logo tudo é Deus. Nessa visão, Deus é impessoal, ou seja, não é uma pessoa que pensa, que raciocina, né, que tem sentimentos. E o mal também não existe, né? No panteísmo, a ideia de mal não existe. Por quê? Porque se Deus é tudo, então não há espaço para existir o mal, né? Então, nessa visão aí, o ser humano é Deus, os vegetais é um Deus, o próprio planeta é um Deus, a matéria de um modo geral. Tanto Deus está ali, como aquilo é Deus, né? Então, o panteísmo ele tem essa visão aí, relacionada a Deus, né? E existem algumas religiões panteístas, né? Então, as principais religiões panteístas que ensinam isso, que pregam isso, é o hinduísmo e uma vertente aí do budismo, né? Que é o zen budismo, né? Então, essas duas principais religiões, elas tratam Deus dessa forma, dessa maneira. Com certeza, a fonte que é utilizada pelo panteísmo não é a Bíblia Sagrada, né? Por quê? Porque a Bíblia Sagrada não aponta para um Deus impessoal, mas para um Deus pessoal, né? E por último, nós temos o teísmo, né? O que é o teísmo, né? É uma cosmovisão que abrange a crença monoteísta e politeísta. Então, o teísmo ele pode ser tanto monoteísta, aquela crença em um Deus só, como pode ser também politeísta, na crença de várias divindades ou de vários deuses, né? Então, os teístas são formados aí por quem? Pelos monoteístas, que são os cristãos, os judeus e os muçulmanos, né? É as três religiões monoteístas que existem hoje no mundo. E também porque creem no Deus único, né? A questão de mono significa que é a ideia de único, né? Então, esse teísmo que é praticado por essas três principais religiões aí é porque elas acreditam na ideia de um Deus único, né? E também pelos politeístas, como os hindus. Os hindus, eles acreditam na existência de várias divindades, de vários deuses, né? Também são considerados teístas. O teísmo que nós apresentamos aqui no momento é aquele teísmo cristão. Por que o teísmo cristão? Porque ele apresenta a ideia de um Deus que é criador dos céus, um criador da terra, um Deus que não somente criou, mas um Deus que se relaciona também com a sua criação, inclusive com o ser humano. E esse teísmo hoje é o teísmo mais forte, né, que existe na sociedade, que é o teísmo cristão, onde tem a Bíblia como base para trazer a sua visão de Deus, que é uma visão de um ser todo-poderoso, sobrenatural, que está acima da matéria, que é o criador da própria matéria, né? E que se relaciona com a sua própria criação. Então, o teísmo, ele é importante a gente compreender melhor sobre ele,
Mas a gente não pode esquecer que o teísmo ele não está relacionado somente ao monoteísmo, né? Ele também está relacionado ao hinduísmo, né? Nós descartamos o politeísmo, né? E é claro, é lógico, porque nós somos monoteístas, porém o hinduísmo não descarta aí a sua crença, eles têm os seus motivos, né? E as suas fontes. A nossa fonte é a Bíblia, mas a fonte dos hindus não é a Bíblia, né? Porém, o teísmo ele é mais forte, principalmente no Ocidente, né? Então, aqui a gente encerra a nossa aula de hoje. Eu espero que os irmãos tenham compreendido. A paz do Senhor Jesus e que Deus te abençoe.